O relógio da parede marcava 2h18, quando Alisa percebeu que o silêncio havia mudado. Não era a ausência de sons, mas a forma como eles pareciam ter sido reorganizados, como se algo tivesse passado a ocupar o espaço entre um ruído e outro. A geladeira continuava zumbindo. O vento ainda batia levemente na janela. Porém existia uma camada invisível entre ela e o ambiente, densa, expectante. Alisa estava sozinha no apartamento. Pelo menos era o que sempre acreditara. Ela morava no 12º andar de um prédio antigo, construído em uma época em que paredes eram grossas e corredores longos demais. Trabalhar até tarde, chegar exausta, jantar em silêncio e deitar sem sequer ligar a televisão. Não sentia medo, sentia algo pior. Uma vigilância silenciosa, paciente, como se estivesse sendo observada por algo que não precisava se esconder, apenas esperar. Virou-se na cama e encarou o quarto escuro. O contorno dos móveis era conhecido e reconfortante. Ainda assim, o espaço parecia ocupado, como se o ar tivesse peso. Alisa estendeu a mão para o celular na mesa de cabeceira. Las 12h18, nenhuma notificação, nenhuma chamada perdida. Respirou fundo. Tentou racionalizar. Insônia, estresse acumulado. A mente cria fantasmas quando o corpo falha. Foi então que ouviu o primeiro sinal. Um rangido suave, vindo do corredor. Não um rangido comum do prédio antigo, mas um som controlado, quase cuidadoso, como alguém testando o chão antes de pisar. Alisa sentou-se na cama, o coração acelerando. O corredor estava escuro. A porta do quarto permanecia aberta exatamente como ela havia deixado. Chamou em voz baixa, esperando ouvir o eco da própria coragem. Nada respondeu. Levantou-se devagar. Cada passo parecia alto demais. Quando chegou ao corredor, percebeu algo sutil e profundamente errado. A temperatura havia mudado. O ar ali estava mais frio, mais parado. Não havia corrente de vento. Não havia janela aberta. Ainda assim, o frio parecia concentrado, como se emanasse de um ponto específico. Da sala, Alisa avançou. A luz da rua entrava pelas frestas da cortina, desenhando sombras conhecidas. O sofá, a estante, a mesa, tudo no lugar. Porém, a sensação persistia. Não era a impressão de que alguém havia passado por ali. Era a certeza de que alguém ainda estava. Sentiu na pele antes de perceber com os olhos. Um leve deslocamento de ar atrás dela. Não um toque, mas algo próximo o suficiente para alterar o espaço pessoal. Alisa se virou bruscamente. Nada, o coração martelava. O instinto gritava para correr, mas seus pés permaneceram no chão, como se o próprio corpo soubesse que não adiantaria. O segundo sinal veio em forma de som. Respiração, baixa e regular, não sincronizada com a dela. Não vinha de um ponto fixo. Parecia circular, deslocar-se lentamente, como se estivesse explorando o ambiente. Alisa levou a mão à boca para conter um grito. Fechou os olhos por um instante, esperando que aquilo cessasse. Não cessou. Quando abriu os olhos, percebeu algo ainda mais perturbador. A sombra no chão havia mudado de forma. Não havia mais apenas a silhueta dos móveis. Existia um contorno a mais, sutil, imperfeito, que não correspondia a nenhum objeto físico da sala. Ela recuou até encostar na parede. O raciocínio lógico tentava assumir o controle, mas falhava diante da evidência invisível. Não havia alguém ali. Havia algo. O terceiro sinal foi físico. Uma pressão leve no ombro, como uma mão pousando sem intenção de machucar. Alisa sentiu as pernas fraquejarem. O toque não era quente nem frio. Era neutro. Real demais para ser imaginação. Ela não gritou. Não conseguiu. Apenas respirou de forma descompassada, sentindo lágrimas escorrerem sem permissão. Eu sei que você está aí, murmurou, sem saber por que disse aquilo. O toque se intensificou por um segundo e desapareceu. O silêncio retornou, mas não o mesmo de antes. Agora, era carregado de significado. Alisa permaneceu imóvel por longos minutos, até sentir que o ar começava lentamente a se normalizar. Quando finalmente conseguiu se mover, correu para o quarto, trancou a porta e passou o resto da noite sentada no chão, abraçando os joelhos, esperando o amanhecer. Os dias seguintes foram piores. Não houve novos toques, nem sons evidentes. Houve apenas pequenas interferências. Oberretos levemente deslocados. Sensação de presença constante, especialmente quando estava sozinha. Espelhos passaram a incomodá-la, não porque refletiam algo diferente, mas porque pareciam observar de volta. Alisa tentou ignorar. Trabalhou mais horas. Chegou em casa apenas para dormir. Até a noite em que encontrou algo no chão da sala. Marcas, não pegadas completas, mas afundamentos sutis no tapete,
como se alguém tivesse ficado parado ali por tempo demais. Ela não dormiu naquela noite. Decidiu pesquisar histórias antigas, relatos semelhantes, fóruns obscuros. Descobriu um padrão inquietante. Pessoas que percebiam presenças invisíveis raramente as viam. Elas sentiam e, principalmente, eram escolhidas, pessoas mais atentas, mais silenciosas, mais conscientes dos vazios entre as coisas. Na semana seguinte, o quarto tornou-se o epicentro. A Lisa acordou de madrugada sentindo o colchão afundar lentamente ao seu lado. Não houve impacto. Não houve som. Apenas a sensação clara de que alguém havia se deitado ali. Ela manteve os olhos fechados, o corpo rígido, tentando controlar o pânico. Sentiu o calor inexistente de um corpo que não existia. Sentiu a proximidade de algo que respirava, mas não precisava de ar. Uma voz surgiu dentro da cabeça dela, suave, quase gentil. Você percebeu? Não era uma pergunta. Era uma constatação. A Lisa chorou em silêncio. Eu nunca estive sozinha. Menos respondeu, mais para si do que para a presença. A entidade não respondeu com palavras. Respondeu com lembranças. Momentos da infância em que a Lisa sentira medo sem motivo. A sensação constante de ser observada desde pequena. Os sonhos recorrentes, com corredores vazios e portas abertas. Tudo fazia sentido agora. Por quê? Perguntou, em pensamento. A resposta foi simples e devastadora. Porque você escuta o que o mundo tenta ignorar. Nos dias seguintes, a Lisa compreendeu algo fundamental. A presença não queria machucá-la. Não queria assustá-la. Queria ser reconhecida. Existia naquele limiar invisível entre o real e o esquecido, alimentando-se da percepção humana para continuar existindo. Ela poderia ter enlouquecido, poderia ter fugido, não fez nenhum dos dois. Aprendeu a conviver. A presença nunca se mostrou. Nunca precisou. Estava ali nos momentos de silêncio, nos instantes em que o mundo desacelerava. Às vezes, objetos se moviam. Às vezes, o ar mudava. Às vezes, a respiração surgia novamente, próxima demais. A Lisa nunca contou a ninguém. Sabia que ninguém acreditaria. Pessoas gostam da ilusão da solidão, do conforto de acreditar que estão sós quando fecham a porta. Anos depois, quando se mudou daquele apartamento, sentiu algo diferente. Um vazio estranho, quase melancólico. Na primeira noite na casa nova, sentou-se na cama e esperou. Nada aconteceu. Até que lentamente, o ar mudou. E ela sorriu, com uma aceitação silenciosa, porque o verdadeiro terror não está em descobrir que algo invisível esteve presente. Está em perceber que, depois de sentir essa presença uma vez, o mundo nunca mais volta a ser verdadeiramente vazio.